Caríssimas senhoras e senhores, olá pessoal da Rede Amigo Espírita, queridos companheiros que nos acompanham nesse momento no chat, através da transmissão do Facebook e do YouTube, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos novamente iniciando mais uma transmissão do estudo das cartas de Paulo. Hoje, dia 10 de julho do ano de 2019. Nós vamos, nesse momento, convidar aos nossos companheiros que têm nos auxiliado na divulgação desse trabalho, vocês que têm sido assíduos semanalmente conosco nas transmissões, tanto das cartas de Paulo quanto dos trabalhos que são realizados na Casa de Kardec, nas terças-feiras com o estudo Evolução em Vida, nas quintas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos e aos sábados pelas manhãs com o estudo do Apocalipse. É muito gratificante poder estar com vocês, junto com a equipe da FEAC, com todos os irmãos companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió, a equipe coordenada pelo Zé Aparecido na Rede Amigo Espírita, diversos colaboradores nesse portal que caminha de uma forma segura, consistente e eficiente, onde nós vamos atingir a marca em breve dos 300 mil inscritos. Compartilhe os nossos vídeos, convide os seus amigos, dê um like e fortaleça esse trabalho. Como também venham conhecer o canal nosso da FEAC, o canal Gênese. Então, meus amigos, nesse momento nós estamos conectados então nessas faixas do bem. Vamos iniciar a nossa jornada, como sempre o fazemos, convidando os nossos companheiros, convidando a todos para juntos fazermos a oração inicial. Rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, aos benfeitores da vida maior, espíritos amigos, tutores, que nesse momento todos nós possamos criar um vínculo especial, laços eternos, fomentados pelo amor verdadeiro, pelo desejo sincero de aprender e servir cada vez melhor. Que o nosso estudo possa favorecer reflexões em torno das leis da vida, das destinações de cada um, das missões, as tarefas que cada um de nós possuímos, de graves responsabilidades. E que, neste ambiente, possa ser fomentado aquelas energias terapêuticas, salutares, ionizantes, saneadoras, para todos os lares que aqui se vinculam, aos familiares queridos que necessitam de apoio. E também rogamos por todos aqueles que sofrem pelo caminho, estando eles perto ou longe, independente dos vínculos, somos todos uma humanidade. Somos todos membros de um grupo, habitando uma casa planetária. Por isso rogamos pelos suicidas, pelos sofredores no mundo espiritual, no vale da expiação e reparação, arrependimento. Rogamos pelos companheiros que estão nos hospitais, nas ruas, perdidos pelo caminho, e aqueles que ainda julgam-se ajustados e, na verdade, não descobriram mazelas que são ainda características da imperfeição da humanidade. Que atinjamos todos a culminância do trabalho, esperamos em paz,
felizes e agradecidos por mais essa divina oportunidade. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. E que a equipe de Paulo de Tarso, convertido de Damasco, junto com toda a falange coordenada por Allan Kardec, que estes benfeitores venham nos inspirar nesse momento. Muito obrigado novamente a você que está chegando agora. A sua audiência é muito importante para que a gente possa prosseguir nessa jornada. Obrigado, boa noite, vamos lá. Sem delongas, nós gostaríamos de, nesse momento, abraçar novamente a todos que estão chegando. Vamos retomar o trabalho com aquela alegria que o Evangelho proporciona para todos nós. Queridos irmãos, hoje, dia 10, portanto, de julho, do ano de 2019, o nosso trabalho de hoje o estudo de hoje, queridos irmãos, é o de número 128 das cartas de Paulo. Nós estamos trabalhando na carta aos Coríntios. O nosso tema: fui enviado para evangelizar. Nós vamos convidar os nossos companheiros para nos acompanhar na leitura de alguns versículos dessa primeira carta aos Coríntios, especificamente no seu capítulo 1. E vamos disponibilizar na tela para auxiliar aqueles que não têm em mãos a Escritura, o Novo Testamento. Então vamos lá. Nós vamos começar a partir do versículo 17. A leitura diz assim, vamos lá. Paulo de Tarso, o emissário do Cristo. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pois bem, vamos ficar por aqui. Nós temos debatido no estudo da evolução, tendo como o Evangelho a base e o Espiritismo a chave da revelação, ou seja, a instrumentação para que a gente possa adentrar, portal adentro aos sentimentos que libertam e que nos graduam para posições de maiores responsabilidades, que a mensagem viva de Jesus, como a verdade de Deus, ela é hoje o alimento para nossas almas. Não no sentido intelectual, apenas. Porque estamos na Terra para desenvolver, para aperfeiçoar a nossa inteligência, o nosso intelecto, mas também
a moral. Lembrando que a moral hoje ela propõe uma ética de um comportamento cristão. Então o Espiritismo, com a sua ciência própria, que estuda, portanto, a realidade espiritual, a nossa condição de seres em evolução, que estamos transitoriamente na Terra, mas que nos intercambiamos com as faixas superiores, ou com o mundo não compreendido ainda pelos homens, porque não é mensurado, inclusive, pela ciência. Ele não é medido, ele não é comprovado. Então, estudar o Espiritismo, nós caminhamos também pelo lado místico, ou seja, por aquele plano revelador, ainda não comprovado. Mas, estudando os efeitos, nós vamos nos aproximando da causa, a causa primária, que é Deus, a inteligência suprema do universo. Então, em Espiritismo, somos convidados a estudar a obra de Deus, porque ela é perfeita. E assim, estudando, compreendendo, deduzindo, ampliaremos nossas percepções para, na verdade, ir sentindo, num grau mais essencial, a presença de Deus em nossas vidas. Pois bem, amigos, então essa mensagem que Paulo nos oferece, de uma forma muito expressiva e eficiente, nesse versículo que se torna inclusive a base e o tema da nossa noite, porque o Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então nós temos aqui algumas palavras importantes, chaves, para que a gente possa trabalhar aqui em questão. Pois bem, vamos lá. Dentro desse preâmbulo que nós fizemos sucintamente, Paulo é o enviado, o instrumento, o intermediário. Ele é o carteiro que leva a missiva. É interessante que, se fizermos uma conexão com o estudo da última semana, quando ele, inclusive, chamou a atenção para a importância do Cristo, e ele diminui o papel, a importância dele, ele nos convidou a refletir sobre a humildade. E, ao mesmo tempo, vem enaltecer dos princípios fundamentais que o Espiritismo equaciona, a lei de solidariedade. A lei que nos auxilia no plano da evolução, no que remonta aos indivíduos, mas no campo social, em que trocamos experiências, o nosso espírito vai desenvolvendo o sentimento, o senso de colaboração. E afirma os filósofos do além, como o Espírito Emmanuel, numa teoria muito interessante, e que a gente vai observando, ainda acanhadamente, que ela é producente, e quanto mais evoluir, nós temos uma impressão de que vai se confirmar essa teoria do Espírito Emmanuel, que existe uma colaboração mútua no universo, permanente, e ela é universal. Nós vamos encontrar essa abordagem, por exemplo, na introdução do livro Paulo Estevam, quando Emmanuel, o escritor do além, afirma, numa análise profunda da história do convertido de Damasco, Paulo, que não haveria Paulo sem Estevão. E mais à frente, no próprio desenrolar do estudo, Emmanuel vai nos apresentar alguns personagens importantes para compreendermos um pouco mais Paulo de Tarso e sua ascensão, sua conversão, e o papel extraordinário que ele exerceu no encaminhamento da mensagem do Cristo. Paulo vai
na sua trajetória, ter um relacionamento com Abigail. Muito importante esse fator que Emmanuel conta para a gente no livro Paulo e Estevão. Então nós podemos rapidamente enaltecer, quando o Emmanuel fala que não é possível falar de Paulo sem Estevão, nós podemos colocar o ingrediente também Abigail, relembrando ainda de Gamaliel, dos seus instrutores e de outros, que a história vai apresentar. Inclusive o papel dos discípulos de Jesus, como Pedro, Tiago, Lucas, na trajetória do convertido de Damasco. Essa reflexão histórica, ela é valorizada por nós nesse momento, porque quando nós traduzimos esta mensagem para interpretá-la sob o ponto de vista da nossa realidade espiritual, naturalmente que nós vamos fazer associação. Associação específica com a nossa desenvoltura, com a nossa tarefa, com a nossa missão. Então nós estudamos a mensagem do Cristo, daqueles que se tornaram baluartes da revelação, exatamente para que nós tenhamos todos mais elementos para nos inspirar no que remonta ao trabalho que nos compete, como os novos trabalhadores do Senhor, hoje, em pleno século XXI. Pois bem, meus amigos, então nós vamos voltar ao preâmbulo que vai nos dar base no que remonta à colaboração. Vivemos sobre esse regime. Emmanuel, por exemplo, no livro Pensamento e Vida, tem uma página belíssima intitulada Associação, quando o nosso instrutor afirma que nós vivemos num mundo de interdependência e repercussão. Então nós precisamos uns dos outros. E nós recolhemos e semeamos. E como nesse momento estamos recolhendo as inspirações, a partir destas lições que nos chegam, daqui a pouco nós sairemos para operacionalizar. O que nos faz, inclusive, relembrar de Jesus quando foi abordado pelo discípulo, pelo estudioso, naquela questão célebre, inesquecível. Como fazer para herdar o mundo espiritual, o reino dos céus? E Jesus, na maiêutica, conhecida pelos filósofos, a maiêutica socrática, devolve a pergunta no sentido de questionando do que está escrito na lei e como ele a interpreta. O que está escrito na lei e como você lê a lei. Então nós estamos aqui procurando estudar a lei. A lei que está gravada na nossa consciência, mas auxiliados por estes recursos das escrituras, dos textos, num processo de educação, também pela instrução. Mas o que nos compete é verificar a maneira com que nós lemos, como que nós interpretamos. E, acima de tudo, qual é a eficiência da aplicabilidade no contexto da nossa vida diária. Porque nessa resultante, inclusive, nós vamos encontrar a explicação da causa que motivou e dos efeitos que nós estamos recolhendo diante das injunções do caminho. Como que nós lemos? Como nós interpretamos? Como nós estamos agindo? E é por isso que nós estamos colhendo agora, a cada um segundo as suas obras. Pois bem, voltando ao que nos importa, principalmente porque temos estudiosos atentos que estão aguardando a interpretação. Porque Cristo enviou-me
Cristo está nos enviando. Graças a Deus ele enviou Paulo. E o interessante, porque se o Cristo enviou, e aqui não está sendo utilizado o nome Jesus. Jesus, o Espírito, o governador. Está sendo abordado como Cristo. Então Cristo é Deus em nós. É o lado divino, é a luz. Então o Cristo é que impulsiona. E esse impulso, ele é dinâmico e extremamente eficiente. Puro, porque ele brota da espontaneidade do Espírito. Observemos bem. Como é importante a gente ter um pouco de atenção para não escorregarmos apenas no campo intelectivo da letra. Que a letra mata. O Espírito é que vivifica, conforme Jesus alude no discurso quando ele esteve aqui conosco. Continuando, porque o Cristo enviou-me. Aí vem a questão agora da tarefa. Qual a tarefa que foi assumida por Paulo de Tarso? A tarefa da evangelização. Agora é muito importante porque ele inicia dizendo: ele não me enviou para batizar, mas para evangelizar. Pois bem, então aqui nós vamos encontrar, naturalmente na interpretação, duas palavras interessantes e, vamos dizer assim, e fundamentais deste versículo. Evangelizar. O verbo evangelizar e o verbo batizar. Naturalmente, todas as vezes que a gente entra no Evangelho e nos deparamos com a palavra batizar, nós vamos nos recordar do precursor. João, primo de Jesus, 6 meses mais velho. Os 6 meses ele chegou antes, vamos dizer assim, para ficar mais adequado. Aquele que batizava, aquele que preparava o caminho. Que Jesus afirma para nós. E cabe aqui um cuidado. Ele diz que dos nascidos de mulher, João é o maior. Opa, isso aqui nos chama atenção. Interessante lembrarmos o seguinte: a mensagem de Jesus ela é despersonalizada. O Evangelho propõe a valorização da essência do trabalho e não de pessoas. Mas nós não podemos desvalorizar ou passar por cima, deixar de lado como queira, os vultos. Porque aprendemos em Livro dos Espíritos que Deus envia os missionários, os profetas, os líderes, realmente aqueles autorizados, em todos os tempos, para que os homens, conforme no Livro dos Espíritos está bem claro, para que os homens recordem da mensagem de Deus. Então nós podemos esquecê-la. E por que esquecê-la? Porque nós vamos perder o foco. Nós vamos escolher outros assuntos mais importantes. Dentro do contexto da escolha, em função dos nossos interesses. E aí nós vamos aprendendo também em Espiritismo que a chaga da humanidade, ou seja, o que prejudica o homem, exatamente está pautado no seu interesse pessoal. O interesse pessoal com aquele viés egoísta. Aquele interesse pessoal em detrimento do outro. Então, quando optamos apenas em olhar para o próprio umbigo, naturalmente nós nos dissociamos do contexto harmônico da evolução. Recorda o que eu falei no início sobre interdependência e repercussão? Da lei de sociedade,
Nós precisamos uns dos outros. Pois bem, então quando eu penso só em mim, naturalmente, eu estarei me desconectando do outro. E se eu preciso do outro, eu vou criar então uma ruptura que vai ser prejudicial. Eu vou deixar de gravitar em torno da unidade divina, que é o objetivo da evolução. Como diz um querido amigo Paulo Pino, o grupo é inteligente. Né? E eu vou, naturalmente, relembrá-los. Porque, no fundo, eu acho que vocês estão aí com a lição na ponta da língua. Eu estou me referindo à questão 1009 do Livro dos Espíritos. 1009, tem um texto de Paulo de Tarso em que ele diz que o objetivo da humanidade é gravitar em torno da unidade divina. Para isso são necessárias 3 coisas: justiça, amor e ciência. 3 coisas são opostas: né? A ignorância, o ódio e a injustiça. Então, quando nós perdemos o foco, nós nos desarmonizamos. E criamos uma desarmonia no campo das nossas atuações, repercutindo naturalmente naqueles que estão junto conosco na caminhada. Pois bem, então, João Batista é o maior. Por que Jesus fala isso? Aliás, eu queria até dividir com vocês uma intuição que me veio. Pode ser apenas uma sugestão que não tenha produtividade amanhã, mas ela me chegou assim com muito carinho. Nós vamos chegar num determinado momento dos nossos estudos que eu vou fazer um trabalho em torno da vida e da obra de João Batista. Nós vamos estudar o símbolo que representa João Batista. Combinado? Então vamos vibrar juntos, você que está no chat aí conosco, não é? Vamos torcer aí para a gente conseguir fazer esse trabalho. Né? Eu gostaria, inclusive, nesse momento, abraçar todos os meus amigos do chat do Facebook, a NASA, o Aldo Nobre, dizendo aqui: o nosso corpo é o templo aonde habita o Espírito. Muito obrigado, viu? A todos vocês que estão no chat. Eu hoje estou tentando desenvolver o assunto sem olhar muito nas abordagens para a gente construir, vamos dizer assim, com mais atenção à mensagem que está chegando do mundo espiritual para suprir, inclusive, as nossas limitações. Continuando. Então, queridos amigos, João Batista é o maior. Mas Jesus diz assim, que, porém, o menor no reino dos céus é maior do que João. Pois, então vamos lá. João Batista é o maior. Em que sentido? Historicamente, se a gente olha em toda a trajetória do povo hebreu, nós vamos, naturalmente, iniciar a jornada lá no mundo espiritual com Adão. Adão, Eva, Caim, Abel, Sete. E aí vem todo o processo que a gente conhece. Até o pai da nação. Abraão, Isaac, Jacó. Aí temos os profetas, Isaías, Jeremias e todos os outros. Pois bem, quando Jesus afirma que João Batista é o maior, ele é o maior dentre todos. Todos aqueles que vieram. Inclusive, naturalmente, nós podemos depreender que ele está dizendo que João é maior do que o próprio Moisés, que foi o legislador. Mas, na verdade, como a mensagem ela é despersonalizada, nós aqui na Terra que ficamos com essa aí, de ficar valorizando personas. Uma coisa é respeitar o trabalho. A outra coisa é movimentar na idolatria. E a idolatria, ela é fruto do fundamentalismo. O fundamentalismo é um movimento religioso, protestante, que surgiu nos Estados Unidos,
lá no século XIX, virando para o século XX. E é um movimento que tem várias correntes, em que há defesas, contradições, e que se tornou, inclusive, um movimento muito intolerante. Pois bem, porque se pauta no radicalismo. Então, quando nós nos movimentamos no plano da idolatria, na verdade, nós só estamos dando prosseguimento a uma adulteração de um princípio natural da proposta. E eu estou me referindo à proposta do alto, da revelação que vem dos céus. A revelação do alto, ela representa amor, progresso, ordem, justiça, ciência, para inclusive que desenvolvamos um sentimento que é o da caridade. Então, caridade é sentimento. Então, nós temos, só para ilustrar, a beneficência, o óbolo que você dá ou que você recebe. A beneficência é um ato que vai promovendo o sentimento da caridade. Então nós temos que aprender a diferenciar. Como que nós podemos entender a caridade? Aí, naturalmente, somos obrigados a lembrar da questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade é o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então vamos refletir. E esse assunto desdobra no próprio livro no livro Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec desdobra o assunto do Livro dos Espíritos no Evangelho, depois esclarece sobre causas e efeitos desses fatos no livro Céu e Inferno, e no livro A Gênese ele faz um tratado doutrinário sobre o livre-arbítrio. Então observem que a doutrina espírita, você não... É complexo você estudar a doutrina espírita por recorte. Eu estou estudando o Livro dos Espíritos, não estou estudando a doutrina espírita. Ok, vai em frente. Mas os assuntos são desdobrados. Então nós temos que buscar em Kardec, que nos dá um manancial enorme e qualificado, aqueles pontos que vão convergindo para a construção do pensamento que é teu. Como que você lê? Como você interpreta? Assim, você naturalmente vai proceder na construção do reino de Deus no seu mundo interior. Então, João Batista é o maior. Mas, na verdade, eu não posso não posso ficar tecendo muito comentário aqui, porque senão a gente se perde. Porque o assunto é muito amplo. Mas Jesus está, na verdade, dizendo que João Batista, ele está como que fechando um ciclo que foi iniciado com Abraão, que se desenvolveu em Moisés e que chegou em João Batista como culminância. Culminância da lei de justiça. Então João Batista compreendia a lei de justiça e aplicava a lei de justiça. Tanto que a expressão mais conhecida por todos os estudiosos na história é a frase de João Batista, que na verdade é uma repetição do que se encontra no Antigo Testamento, a definir que ele conhecia a doutrina, ele conhecia o Pentateuco mosaico, quando ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Voz do que clama no deserto, o deserto das consciências, a voz que clama: endireitai as veredas, arrependei-vos. O movimento básico proposto por João Batista é o do arrependimento. Porque é chegado o reino dos céus. É chegado o momento
do trabalho com o sentimento. Porque o sentimento é que engrinalda, é que impulsiona. O sentimento é que qualifica. E não, como nós pensamos, o movimento apenas intelectivo. Não, não é bem isso. Tanto que o Espiritismo é uma doutrina que se pauta num tríplice aspecto. E eu estou me recordando aqui agora, eu vou ver se eu busco rápido. Que eu fiz uma postagem essa semana no site chico-xavier.com, que é de nossa responsabilidade, um texto que nós buscamos do Espírito Emmanuel, que está inserido no livro intitulado Emmanuel, da década de 30, 40, publicado pela FEB, sobre a questão do tóxico do intelectualismo. Então, quem quiser pesquisar, esse texto é muito importante, que encaixa perfeitamente no que a gente está querendo dizer. Que é necessário a gente equilibrar o intelecto com o sentimento para construir o pensamento religioso. Aí o Emmanuel diz que existe uma diferença entre religião e religiões. Observem o conceito. Religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. Prende. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas, como estes ou eles próprios, dignas de todo o acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste, misturada com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Então Emmanuel está aqui chamando a atenção para a diferença entre o sentimento divino, que é a religião. A religião natural que Allan Kardec desenvolve, com tanta magnitude. Kardec é o mestre, Emmanuel aqui é um estudioso que interpreta para nos ajudar. Vamos deixar muito claro. Kardec desenvolve um processo de maturação psicológica numa linha de sintonia perfeita com João Batista. Então, nós podemos projetar João Batista para o Espiritismo, no sentido da despersonalização, e apresentando o Espiritismo tal qual ele propõe. Ou seja, o Consolador prometido, aquele que vem para nos lembrar da lei. E, acima de tudo, com recursos outros, mais maturados, para que a gente possa realizar a obra conforme Jesus vivenciou. Porque o ensinamento do Cristo, ele não destrói o ensinamento mosaico. Ele desenvolve. Jesus diz assim, um novo mandamento vos dou. Ele não fala assim, eu vou dar um mandamento e vocês esquecem os outros. Não. Tanto que ele afirma, e é objeto de estudo de Kardec, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei mosaica, mas dar-lhe cumprimento. Então, quando Jesus apresenta o novo mandamento em João, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos tenho amado. Não é? Então, amigos, a caridade é o sentimento do amor em movimento. Observemos. Pois bem, Carlos Alberto, mas você está dando uma volta e até agora você não falou
sobre o evangelizar. Mas eu ainda peço vênia para insistir num ponto. João Batista propõe um batismo, certo? O batismo, o mergulho na água, da água do Jordão. E aí nós temos vários símbolos que o tempo não me permite hoje. Mas como eu já anunciei, eu vou ter que agora realizar um estudo que vai demandar muitas horas de trabalho em torno de João Batista. Aí nós vamos contar a história e tirar ensinamentos para as nossas necessidades do século XXI. Sob a inspiração de João Batista, a inspiração de Allan Kardec, a inspiração do Espiritismo. Continuemos. Então, João propõe um batismo, o da renovação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, só para a gente relembrar do objetivo, que o batismo ele propõe, então, uma renovação pelo arrependimento. A reencarnação, ela, por si só, já é um símbolo exponencial do batismo. Mergulho na água, água do corpo, do planeta, quantos por cento? Tiremos as conclusões. O líquido amniótico, observemos que legal. Mas o batismo da água, o da lei, ele é natural. Nascer, morrer, tornar a nascer. Está aí a evolução. É um batismo natural. Todos nós estamos, conscientes ou inconscientes, naqueles 3 grupos que Allan Kardec apresenta para nós, fazendo uma classificação da humanidade apenas didática. O grupo dos indiferentes, dos que estão adormecidos quanto à evolução. O grupo dos rebeldes, dos incrédulos, que batem contra a evolução, que insistem em corromper, que insistem na idolatria, na mitificação, no interesse pessoal. E existe aquele outro grupo dos crédulos. Os crédulos na ciência, os crédulos na filosofia, os crédulos na religião. Ou seja, aqueles que estão em busca do progresso, por intuição, por necessidade de qualificar a vida. Cada um na sua dimensão. Todos estes 3 agrupamentos, querendo ou não, eles estão passando por um processo cíclico de renovação. Encarna, desencarna, encarna, aprende, reaprende, cai, levanta, dói, grita, sorri, chora, de alegria, de tristeza, decepção, conquistas. É um processo natural. E é muito importante a gente refletir sobre isso. Porque Deus oferece o tempo e o espaço. E o processo da energia somos nós que vamos aprendendo a lidar e operar com ela de acordo com a nossa competência. E respeitando naturalmente a gradação espiritual. Os grupos e os indivíduos. Então Kardec diz assim, não é possível exigir de uma raça aquilo que ela não pode dar. Então, as raças vão se sucedendo, as gerações vão se modificando e elas vão apresentando aquilo que melhor elas podem produzir. Então, quando alguém te disser que o mundo está perdido, que está tudo errado, não dê ouvidos, porque não está. Na verdade, Allan Kardec nos explica com magnitude, com muita autoridade, com muita lógica, com muita propriedade no livro A Gênese. Vai aí a dica. Editora FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que traduziu a 4ª edição que foi legada por Kardec. Porque a que circula entre nós é a 5ª edição e está toda fraturada, está toda modificada. São mais de 250 modificações. Então, nós devemos estudar essa 4ª edição para verificar
qual é que vai te atender? Eu fico com a do Kardec. A outra, ela na verdade foi modificada por aqueles que deram continuidade ao processo da divulgação do Espiritismo pós a desencarnação de Kardec. Conheçam o livro Legado de Allan Kardec, uma pesquisa de Simoni Privato. Vale a pena. Continuando, amigos. Pois bem, então, nós temos agora um impasse. Porque Jesus afirma no Evangelho que ele veio trazer um outro batismo. Não como o do João. Porque o batismo de João é pela água. Jesus propõe um outro batismo. É o batismo pelo fogo. Aí começa a complicar o nosso processo. O fogo da transformação verdadeira e definitiva, que se dá pela conjugação da mente, do coração e das mãos. Eu vou ficar por aqui. Por quê? Precisamos chegar na palavra do convertido de Damasco. Ele não veio para batizar, mas para evangelizar. E agora, com a licença que eu peço aos nobres companheiros, nós vamos trazer Emmanuel. E Emmanuel vai nos mostrar, observemos que legal, hein? Emmanuel vai nos mostrar em 2 lições, que elas estão reunidas num trabalho que foi feito e publicado pela Federação Espírita Brasileira, o livro intitulado O Evangelho por Emmanuel, Atos dos Apóstolos. Especificamente, na página 90 da primeira edição, nós temos 2 lições. 2 lições. Uma intitulada O Batismo, que é uma lição que foi retirada, na verdade, do livro Caminho, Verdade e Vida. Essa lição é intitulada Batismo. E o benfeitor Emmanuel, ele pinça um versículo do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5. Dizendo assim: depois de ouvirem isso, foram mergulhados em nome do Senhor Jesus. Então agora nós vamos ouvir Emmanuel vindo falar conosco sobre o batismo. Ele afirma: nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com as circunstâncias de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais nesse sentido eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, minhas queridas irmãs, meus queridos companheiros do chat, do mundo espiritual também, o Evangelho, porém, nas suas lutas ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. Antes de prosseguir, por que será que Emmanuel diz que o Evangelho propõe lutas ocultas? Me perdoem, a garganta há alguns meses não anda bem, mas vamos embora.
lutas, suas luzes ocultas, melhor dizendo, eu falei lutas, mas é luzes ocultas. Lutas ocultas, luzes. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Então existe uma diferença em receber a notícia do Evangelho e a outra condição de ouvir. E aí a gente faz a conjugação com bem-aventurados os que têm ouvidos de ouvir. O ouvir operacional, o ouvir praticar. Eis aí a proposta da transformação. Pois bem, o tempo está caminhando. Será que eu posso estender mais um tiquinho hoje, gente? Porque o Paulo vai dizer que ele não veio batizar. Mas afinal de contas, o que o Paulo veio fazer? Ele veio evangelizar. Pois bem, então o Paulo está nos chamando para sair do culto exterior a um processo de educação espiritual? Como a Márcia disse, pela transformação íntima? O que vocês acham? Aí vem uma discussão interessante. Você chegou no Espiritismo hoje. Você vai se identificar nas tarefas. Eu quero batizar. O batismo aqui é do profeta. O profeta costuma se movimentar no plano do mediunismo, da profecia, da clarevidência, do trabalho com o magnetismo curador, com os fenômenos nas reuniões medianímicas, que podem ser ajustadas ao contexto de João Batista. Porque João operava. João tinha autoridade. João curava. Isso é importante a gente pensar. Aí vem o outro e diz, mas o Paulo está falando que veio evangelizar. Então o Paulo não fez nada disso. Não é nesse sentido. Nós podemos refletir que Paulo objetivou sim o processo da evangelização no que remonta ao desenvolvimento do conhecimento sob o ponto de vista metafísico, no alimento espiritual pela verdade que dimana de Deus. Eu vou explicar para não ficar uma linguagem assim religiosa, porque não é essa a ideia. Embora a gente acaba falando da religião cósmica do amor. O Evangelho alimenta. O Evangelho compreendido e vivenciado. Não necessariamente a prática beneficente alimenta. Ela pode contribuir com o outro, mas não alimenta o indivíduo. Quer um exemplo? Eu escutei uma pessoa me dizendo assim, eu tenho que ir lá no centro espírita para levar os espíritos que nós nos envolvemos com eles na tarefa. Eu ouvi e pensei, companheiro, precisa de mais evangelho. Precisa estudar mais Allan Kardec. Primeiro, alguém aqui tem autoridade para dizer que sair carregando o espírito para lá ou para cá? Os médiuns são apenas intermediários. Mas não é para levar espírito. Ele pode até oferecer algum recurso, até magnético. Pode ser, sim, utilizado algum fator anímico para cuidar de um espírito num atendimento lá no hospital, num lar que você visitou, ou em desdobramento quando o médium é levado para uma região de sofrimento e de reparação. Pode contribuir?
Sim, contribui mesmo. Porque não estávamos falando de interdependência e colaboração e repercussão? Agora, daí, o indivíduo falar que vai levar espírito para o centro espírita, ele está completamente desviado. Então, ele está se aproximando de um profeta, mas lá no Antigo Testamento. Do mesmo jeito que aquele que usa da mediunidade de uma forma primitiva. Ele quer materializar o fenômeno, como se isso desse crédito, credibilidade, pudesse autorizar o mecanismo. O médium psicofônico, se a mensagem estiver no timbre de voz do espírito, na maneira com que o espírito se comunica, então tem validade. Não é bem isso. Nem todos os médiuns conseguem, possuem essa aptidão, por exemplo, da psicofonia sonambúlica, da alteração do timbre de voz e etc. Não possuem magnetismo suficiente para se formar uma garganta ectoplásmica ou ectoplasmática. O fenômeno da voz direta, nem todos possuem. E isso não invalida o fenômeno. O importante é a essência da mensagem. Então vem a pergunta: Paulo não operava maravilhas? Paulo não curava? Paulo curava. Paulo promoveu vários fenômenos chamados de desobsessão ou de esclarecimento dos espíritos. Quantas passagens nós vamos nos deparar com Paulo lidando por exemplo, com a pitonisa ou com os curandeiros, quando ele exercia de autoridade magnética sobre os espíritos, sobre médiuns? Por que Paulo prodigalizava fenômenos? Aí nós vamos encontrar um texto que está no livro Atos dos Apóstolos 19:11. Deus fazia prodígios incomuns através das mãos de Paulo. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 74, diz assim: o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas. Bora lá, hein? Mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Despersonalizou. Não era Paulo que fazia maravilha. Era Deus. Olha como que nós invertemos valores. Vocês sabem que eu sou biógrafo? Sou, na verdade, irreverente, né? Eu sou empolgado em escrever. E já tenho 2 livros e alguns no prelo sobre Chico Xavier. E a gente procura o tempo todo mostrar o Chico Xavier humano, amigo, companheiro de todos os dias. E vocês sabem que isso causa desconforto? Que isso incomoda os críticos que são defensores do templo? Porque dizem por aí que a gente desvaloriza o Chico Xavier. Meu Deus, que inversão de valores. Pena que o fazem desrespeitosamente, atacando até a moral, não só a minha, mas de muita gente que faz parte de uma equipe de trabalho. Mas eles vão entender isso amanhã, que ninguém deve desrespeitar quem quer que seja, porque isso não é cristianismo. Então escrever carta, ficar mandando mensagem pela internet, caracteriza o fruto da árvore, que é inescrupulosa. Que pena. Mas nós estamos aqui apenas para alertar e convidar vocês a refletir sobre o seguinte ponto de vista. Enquanto muitos ficam o tempo todo falando que o Chico tinha a maior mediunidade, que era, o Evangelho está dizendo assim, não era, aliás, não é o Evangelho, Emmanuel, o coordenador de Chico Xavier, está dizendo assim, não era Paulo que fazia maravilhas, mas era Deus. Observem como que muda. Agora, por que Deus fazia maravilha pelas mãos de Paulo, como fez através de Chico Xavier?
E agora vem a conversa. Agora nós vamos falar de doutrina espírita. Com coragem, com dignidade e com fraternidade. O pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Todos que apresentarem mãos limpas, o pai fará o mesmo. Viu, Fabiana? É isso mesmo, filha. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Olha que extraordinário, Luiz Carlos. Apreciar o trabalhador militante. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Quanto custou lavar as mãos? Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos. Detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o evangelho sobre zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear, ele era tecelão, tear humilde, até a velhice do corpo. Jamais abandonou o trabalho. Jamais deu trabalho para os outros. Viveu às expensas. Jamais ele ficou dependente de favorecimentos, privilégios. Jamais ele pediu passagem para fazer palestra e levar o namorado, ou a namorada, a família, a comitiva. Jamais ele pediu que um coordenador de um evento, pediu não, exigisse a presença deste para falar num evento em nome do Espiritismo. Essas práticas que a gente se depara com ela no movimento espírita na atualidade não faziam parte das condutas de Paulo de Tarso. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai. Que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Repetindo, o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Para isso, meu querido amigo, minha bondosa irmã, temos que limpar as mãos enquanto é tempo. É necessário que entendamos a tarefa da evangelização, porque ela é completa. A evangelização propõe plenitude, ciência, filosofia e religião. Nesse mesmo livro, o tempo está indo embora. Nesse mesmo livro, Evangelho por Emmanuel, Atos dos Apóstolos, os pesquisadores foram inspirados a colocar um texto
retirado do livro Paulo e Estevão, capítulo 6, segunda parte, de um diálogo que foi um diálogo entre Paulo e Lucas, quando se encontrava na direção à Macedônia. E vocês me permitem, porque essa palestra é belíssima. Na descrição detalhada de Emmanuel, o romancista espiritualizado, ele detalha assim: saindo à rua cheia de sol pela manhã, eis que o apóstolo fixa o olhar em uma casa de comércio e para lá se dirige com ansiosa alegria. Era Lucas, que parecia fazer compras. O ex-rabino aproximou-se com os discípulos e bateu-lhe carinhosamente no ombro. Por aqui, disse Paulo com grande sorriso. Abraçaram-se alegremente. O pregador do evangelho apresentou ao médico os novos companheiros, falando-lhes dos objetivos da sua excursão por aquelas paragens. Lucas, a seu turno, explicou que havia 2 anos era encarregado dos serviços médicos, a bordo de grande embarcação ali ancorada, em trânsito para Samotrácia. Paulo recebeu a informação com profundo interesse. Muito impressionado com o encontro, deu-lhe a conhecer a revelação auditiva do roteiro, bem como a vidência da véspera. E convicto da assistência do Mestre Jesus, naquele instante, falava com segurança. Estou certo de que o Senhor nos envia os recursos necessários na tua pessoa. Precisamos transportar-nos à Macedônia, mas estamos sem dinheiro. Quanto a isso, respondeu Lucas com franqueza, não te preocupes. Se não tenho fortuna, tenho vencimentos. Seremos companheiros de viagem e tudo pagarei com muita satisfação. A palestra prosseguiu animada, relatando o antigo hóspede de Antioquia as suas conquistas para Jesus. Nas suas viagens havia aproveitado todas as oportunidades em prol do Evangelho, transmitindo a quantos se lhe aproximavam os tesouros da Boa Nova. Quando contou que estava só no mundo, com a partida da genitora para a esfera espiritual, Paulo fez-lhe nova observação aceituando. Ora, Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? A pergunta produziu emoção no médico, como se valesse por uma revelação. Passada a surpresa, Lucas acrescentou, um tanto indeciso: sim, mas há que considerar os deveres da profissão. Paulo, então, continua na observação. Mas quem foi Jesus senão o divino médico do mundo inteiro? Até agora, meu amigo, tens curado corpos que, de qualquer modo, cedo ou tarde hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá prescindir, até que se resolva a fazer a experiência divina e imutável na cura espiritual. Lucas,
meditou seriamente nessas palavras e replicou: tens razão. Paulo então diz: queres cooperar conosco na evangelização na Macedônia? Lucas concluiu dizendo: irei contigo. E entre os 4 discípulos do Cristo houve um enorme júbilo. Imaginemos o clima espiritual, o entendimento entre aqueles corações que estavam a serviço do Senhor. Chega um momento, meu amigo, que a vida te convida para dar passos adiante. Não há desvalorização, pelo contrário, há notas de sublimação, qualidade, espiritualidade. E aqui não estamos com o nosso benfeitor Emmanuel entrando nas raias de qualquer fanatismo, de qualquer ideia alienante. Nós estamos conversando com médicos, com psicólogos, com psiquiatras, com profissionais da saúde que exercem um sacerdócio esplêndido. Mas a conversa é exatamente para que a gente avalie até que ponto que nós não estamos hesitando, adiando o que nos compete fazer, em nome do convencionalismo, da política, da injunção social, acadêmica, da inclusão nos sistemas materialistas. Certa feita eu perguntei para um companheiro assim: você que é profundo conhecedor do Evangelho, você fala do Evangelho no seu consultório? Não posso, existem pessoas de outros credos. Você já deu o Evangelho segundo o Espiritismo para algum paciente seu? Não posso misturar. E eu fiquei pensando comigo: a cada um segundo as suas obras. Um dia ele vai, talvez até trabalhar numa editora, vendedor, vai panfletar na internet mensagens do Evangelho, porque está adiando. Pode estar, na verdade, perdendo uma grande oportunidade. Eu não estou falando de religião, no seu sentido ortodoxo. Mas se você tem conhecimento da espiritualidade, a vida está te chamando para semear a paz, a concórdia, a fraternidade e ilustrar o caminho do viajor com possibilidades, apontando oásis que pode ser um livro, um amigo, um templo, um passe, uma expectativa de uma realidade espiritual. Reflitamos, amigos, porque a mensagem está na sua mão e o que você está fazendo dela? Mas como o meu trabalho aqui é singelo e apenas jogar semente de reflexões, e não entendam que eu estou com qualquer presunção de fechar qualquer questão, porque eu sou um mísero divulgador de espiritismo, que tento, a duras penas, aprender com João Batista, que no dizer de Humberto de Campos, João Batista é o símbolo daquele que está lutando contra as suas próprias imperfeições. E João Batista, sendo maior, ele cometeu excessos. João Batista, num sentimento quase que vingativo, não no sentido fechado, mas João Batista, quando vai bater de frente contra Herodes e suas corrupções, ele exagera na dose
e perde a cabeça. A cabeça é servida numa bandeja como aquele símbolo dos ataques ferozes contra os agentes da luz, no jogo de sedução. Ele perde a cabeça. Mas acabou que ele se ajustou. Porque Elias, que foi uma das suas existências anteriores, também exagera e, em nome da religião, 450 sacerdotes perdem a cabeça. A lei funcionando. Por isso, amigos, todos nós na intimidade temos facetas dos grandes seguidores de Jesus. Somos os menores. E buscamos constantemente a inspiração, o apoio, a ajuda destes que são baluartes, que são vanguardeiros da evolução, são aqueles que trabalham pelo regenerador, porque Jesus é o regenerador da humanidade. A mensagem do Cristo é que regenera, a mensagem viva e não a da intelectualidade religiosa, fria, cheia de política, de castas, de interesses imediatistas. Por isso, amigos, observem o que nós estamos vendo. As instituições estão a cada vez mais ficando à margens. As instituições que se corromperam, elas estão perdendo autoridade. As instituições em todos os sentidos. Nós tivemos há pouco agora um presidente que foi eleito sem qualquer apoio institucional. Foi eleito pela internet. O povo é que votou nele. As poderosas, a mídia, todo um sistema não conseguiu vencer a voz do povo. E eu não estou fazendo nenhuma alusão positiva ou negativa ao presidente. Eu estou comentando o fato. Então hoje o espiritismo, ele é legitimado pelas atitudes. E não pela atitude dos espíritas sérios, comprometidos, caridosos, como foi Francisco Cândido Xavier, porque as instituições a cada dia perdem mais espaço por serem contraditórias. Houve um tempo de muita importância, mas caminhamos por um período em que a voz do povo se torna a voz dos céus. O povo como médiuns do Senhor, que faz com que até as pedras traduzam a mensagem que vem do alto. Por isso, dentre tantas reflexões, Paulo disse que não foi para batizar que o Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz do Cristo, a cruz do testemunho. Encerra Emmanuel o nosso encontro dizendo: geralmente, quando encarnados, sentimos vaidosos ou um vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender de imediatismo, no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta de livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observação de nossos amigos, a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Criamos robôs, manipulamos números na internet para criar associações poderosas, para pavimentar o terreno das vaidades. É só uma questão de ajuste aos tempos, porque esse texto aqui é do século XX. E, gente,
Nós já estamos no século 21. Ou seja, a sofisticação, ela é a manifestação da nossa vaidade, ruinosa e ruidosa. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Evangelizar com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém. Pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que ilumina a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. A glória da cruz não se faça vã. Que Deus nos abençoe, meus amigos, minhas irmãs, que todos nós, juntos, possamos procurar dignificar a nossa doutrina, tendo atenção aos convites que o Senhor tem nos endereçado. As lutas no mundo estão intensas. O sofrimento a cada momento nos visita. Existem almas que estão suplicando benefícios, expectantes de oportunidades. E em suas preces pedem de joelhos que o Senhor as visite. E nós, que estamos diante de tantos exemplos que nos comovem e que nos enchem o coração de vontade de fazer o mesmo. Citado Paulo de Tarso, Lucas, todos os cristãos que foram até o fim dando a vida pela mensagem do Evangelho, excetuando João Evangelista, todos os discípulos, incluindo Paulo, foram martirizados, decapitados, açoitados, queimados, crucificados. E eles o fizeram para que a mensagem da cruz não se transformasse numa propaganda vã. A mensagem da cruz, do testemunho, é loucura para os homens que não estão dispostos a levantar da cadeira da indiferença e deixar de lado o licor da ilusão que nos afasta dos testemunhos necessários. E a proposta da cruz é a da vida e não é da morte. A cruz com Cristo é sinônimo de mortificação para melhor. É a expressão genuína do amor, que faz luz em todos os lugares, para que todas as pessoas vejam
e sintam ainda mais a presença de Jesus através dos anjos da guarda, dos mensageiros que neste momento, por certo, nos inspiram, nos abençoam e nos chamam para dar um passo adiante. Que tenhamos a certeza de que não estamos sós, que a humanidade do alto está conosco, pois a vitória, o soerguimento de um é o prêmio para todos. Nenhuma das ovelhas se perderiam, falou Jesus. E nós podemos concluir: graças a Deus, nenhuma vai se perder, inclusive aquelas que amamos, e a nós mesmos que estamos juntos nesse processo de soerguimento espiritual. Que Deus nos abençoe e que possamos, em nome destes que são representantes de Jesus, dizer, para encerrar: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Boa noite para todos. Muito obrigado pela audiência. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.